E agora então, vou pedir para vocês que fechem os olhos por alguns instantes e percebam o corpo confortável na cadeira. Deixe um pouquinho de lado preocupações, desliguem seus celulares. Isso é muito importante. Não deixe só no silencioso, não. Desligue mesmo, de preferência. E se conecte com esta energia, com este campo espiritual. Vamos, ao fechar os olhos, lembrar da figura do Mestre Jesus, que nos disse que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Portanto, vamos sentir a presença de Jesus neste momento, nesta casa. E vamos também sentir a presença de sua mãe amada, nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora. Neste mês que nós celebramos o amor materno, que Nossa Senhora possa cuidar de nós nestes momentos da nossa vida. Nós entregamos a ela nossas vidas e a de nossos familiares, e nós agradecemos por ter um espírito tão nobre ainda trabalhando por nós. Que sejamos merecedores de toda essa graça e que assim seja. Muito bem, essas palestras seguem um roteiro e tem como base esse livro que é Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e são lições muito importantes, lições iluminadas, tendo como base o Evangelho de Jesus. Cada lição trata de um aspecto e todas as vezes que nós lemos e relemos, nós aprendemos algo mais com essas lições, com esses ensinamentos. O nosso ensinamento de hoje é Alegria Cristã, é o capítulo 93 deste livro. E neste livro, neste capítulo, Emmanuel nos lembra do Evangelho de João, naquele momento em que Jesus preparava os discípulos para aquilo que viria em seguida. Ele sabia do Calvário, ele sabia que muito certamente, muito provavelmente, ele passaria por todo aquele sofrimento e ele viria, inclusive, a desencarnar. Então, ele preparava os espíritos, os seus apóstolos, preparava-lhes os espíritos. Ele sabia que eles iriam sofrer muito, não só sofrer pela falta do próprio mestre, mas sofrer também as consequências de todo o apostolado, as perseguições, as mortes, as violências que viriam a seguir daqueles que não compreendiam a mensagem do Cristo e que temiam que todo aquele ensinamento pudesse ameaçar o status quo do momento, ameaçar o poderio daquelas castas dominantes. E nós sabemos que, de fato, a missão de Jesus viria a afetar toda uma estrutura daquela sociedade. Então, Jesus preparava os apóstolos para o que viria logo em seguida. A Santa Ceia é um momento também dessa preparação, onde Jesus conversava com os discípulos e diz no Evangelho de João, Jesus teria dito: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui o título dado por Emmanuel para essa lição de hoje: Alegria Cristã. O que será essa alegria cristã?
O que ela tem de diferente da alegria da forma como nós a conhecemos? O que é de fato a alegria? O que é estar alegre? O que nos dá, nos traz, nos presencia a alegria? Será que nós, como seres espirituais, vivendo uma experiência no plano físico, teremos de fato uma vida totalmente alegre e feliz? Qual é a felicidade possível para nós nesse momento em que nós vivemos? Que nós sabemos que vivemos um planeta e um momento ainda de muita dor e muito sofrimento. Um mundo de expiações e provas. Embora já tenhamos anúncios e percepções de um processo de mudança deste mundo, ainda somos afetados e ainda precisamos passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento. Portanto, o que seria essa alegria cristã? Diz Emmanuel sobre esse momentinho. Minha colinha está aqui no celular. Diz Emmanuel: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. E aqui é importante essa frase de Emmanuel, lembrando a nossa condição de humanos, e os apóstolos também eram seres humanos, obviamente que eram espíritos já num grau de evolução maior do que muitos outros, espíritos que haviam sido escolhidos no plano espiritual para serem apóstolos, para acompanharem Jesus no seu apostolado. Assim como nós sabemos que o fora Maria, a mãe de Jesus. Maria, um espírito nobre, um espírito de uma altíssima elevação, preparado no plano espiritual por muitos anos. Dizem que o preparo para que Jesus encarnasse num corpo, nessa nossa matéria, nessa nossa dimensão, um espírito tão nobre, tão luminoso como Jesus, fora preciso cerca de 2000 anos no nossa noção de tempo aqui. 2000 anos de preparo para que ele pudesse se manifestar neste corpo físico, nessa nossa dimensão. Porque imagine o choque anímico, o choque magnético, não é? Energético, para que um espírito tão nobre pudesse encarnar e viver essa experiência neste corpo físico. Maria também foi preparada no plano espiritual. E tem um livro que é muito bonito, que eu aconselho vocês a terem, a lerem, que chama Maria de Nazaré, pelo Espírito de Miramês, não é? Nós estamos tendo aqui uma visita nobre na nossa casa, Maria de Leire Cacá, como nós a conhecemos, coordenadora de um trabalho belíssimo, uma casa espírita em Rondonópolis, a Casa do Caminho, está aqui nos visitando. Seja bem-vinda, Cacá. E a Cacá conhece muito bem esse livro, não é? Este livro é um livro que eu recomendo, inclusive como um presente do Dia das Mães. Ele conta toda a trajetória de Maria. Ele conta, porque é um livro psicografado, e Miramês pôde acompanhar e teve informações suficientes para nos contar toda a história deste espírito Maria, desde o plano espiritual, passando pelo momento em que ela recebe o anjo Gabriel, diferente de outras religiões cristãs.
Nós aqui no Espiritismo não comungamos, vamos dizer assim, dessa ideia de que Jesus fora concebido sem passar pelo relacionamento sexual com José. Nós não vemos nenhuma necessidade disso, porque Maria tinha um casamento iluminado e sagrado, com um espírito também muito luminoso, o espírito de José, um homem já mais velho que Maria, que era viúvo e tinha seus filhos, e que fora escolhido para ser o pai no planeta aqui de José. E Maria, quando recebe o anjo Gabriel, ela percebe tudo aquilo e, obviamente, que ela relembra o compromisso assumido no plano espiritual. E ela diz: eu estou pronta para cumprir com essa missão, com este propósito. E pouco tempo depois, então, ela é engravida e tem Jesus. Tem uma parte que nós sabemos, não é? Que as informações chegaram através dos evangelhos, mas depois do desencarne de Jesus, toda a passagem de Jesus pelo Calvário, a postura de Maria, a sua dor, a forma de vivenciar a dor, porque apesar do sofrimento imenso, que só uma mãe que perde um filho sabe que sofrimento é esse. Assim como nós dizemos que o amor de mãe talvez seja o arquétipo, vamos dizer assim, talvez seja a memória, a qualidade mais genuína de um amor entre os humanos. A perda de um filho é talvez a dor maior. Maria sofre muito com a perda de Jesus, embora tivesse sido orientada, e Maria segue ainda na sua vida por cerca de 20 anos. Segue como uma apóstola fiel das mensagens de Jesus. Segue sendo uma das apóstolas mais atuantes. Em torno dela se reuniam pessoas que queriam saber, mas principalmente necessitados e doentes que procuravam Maria pela cura, pelo magnetismo, pela sua assistência. E nós sabemos que até hoje esse espírito de Maria de Nazaré segue atuando e vibrando, nos acompanhando quando nós estamos nas situações mais difíceis. Família que passa por um filho que teve seu desencarne através de um suicídio, não é? Como nos diz Ivone Pereira, essa grande médium Ivone Pereira, no seu magnífico livro Memórias de um Suicida, ela nos revela esta médium, não é? Através do espírito que dita o livro, é revelado que Maria, nos momentos mais difíceis, é ela que é chamada como uma intercessão em favor daqueles espíritos e daquelas famílias que passaram pela situação do suicídio. Então, Maria segue sendo esse espírito e segue sendo para nós essa imagem, essa projeção, este exemplo maior do amor de mãe, de uma serva. É claro que nós temos uma distância grande entre o que somos hoje, não é? O nosso grau de evolução e esses espíritos luminosos que vieram para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Mas é sempre bom que nós tenhamos essas metas, que tenhamos esses seres, para que nós possamos nos guiar, para que nós possamos nos orientar. Seguindo aqui, diz Emmanuel, um momentinho, pessoal. Como pessoas humanas, então, os apóstolos não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra, mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os e dizia: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis,
O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que está querendo dizer então Jesus nas palavras aqui de Emmanuel? Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas. Eu dei as lágrimas aqui, gente, para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces para uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. É interessante isso. Essa necessidade que nós ainda temos da dor para que possamos crescer e evoluir. Não quer dizer que será sempre assim, porque Jesus mesmo, os apóstolos mesmo disseram que nós podemos também crescer e evoluir por muito amar. Essa mudança planetária, não é? Essa transformação de um mundo de regeneração, um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, quem sabe nos abre essa possibilidade de que o nosso desenvolvimento, a nossa evolução se faça através do amor e não apenas através da dor e do sofrimento. Mas, infelizmente, esse ainda é o nosso padrão. Só que não basta passar pela dor e o sofrimento. É preciso saber como fazê-lo. Não basta estar triste, não basta entrar num quadro depressivo, não basta nos entregarmos às notícias tristes, aos diagnósticos difíceis, se nós não soubermos fazer deste momento, dessa dor, dessa doença, algo que nos eleva, algo que nos tira daquele lugar. E aqui voltamos a dizer, somos seres espirituais, vivendo uma experiência no plano físico. Nós somos espírito, luz, centelha divina. Jesus disse, vós sois deuses. Deus, essa luz, esse espírito, o Criador, o provedor de tudo. E nós temos um corpo físico quando encarnamos e precisamos deste perispírito, deste corpo fluídico que liga o espírito ao corpo. Portanto, a nossa condição é uma condição de espíritos vivendo uma experiência no corpo físico. Portanto, nós precisamos entender qual é o nosso aprendizado, sendo espírito, matéria sutil e sendo também um corpo físico, uma matéria mais densa, passando pelo perispírito necessário para que haja essa conexão e essa vida, que é essa vida que nós temos aqui. Quando nós morremos, este perispírito continua. Ele dá uma forma ao espírito. É óbvio que isso é maleável, existem muitas nuances a respeito do perispírito que nós aqui estudamos nos cursos que a comunidade oferece para aqueles que querem aprofundar mais neste conhecimento. Mas, se somos espíritos e se ao morrermos nós deixamos essa matéria mais densa, portanto, qual deve ser o nosso compromisso? Qual deve ser o nosso apego? Qual deve ser o nosso comportamento? Que alegria nós podemos de fato ter, promover? Será que nós podemos focar toda a nossa existência apenas nas questões da matéria, nas questões materiais?
O mundo evoluiu em muitos aspectos. Embora nós vivamos ainda uma situação de tanto desequilíbrio, onde alguns têm muito e onde muitos têm tão pouco ou quase nada, que é uma situação de um desequilíbrio que obviamente precisa mudar e mudará, porque é necessário, porque a lei do amor é a lei que rege o universo. E nós caminhamos para essa sociedade mais semelhante com o que nós podemos perceber, estudar, e como são as colônias no plano espiritual. Qual é a organização social no plano espiritual? Não é uma organização baseada naqueles que têm poder econômico, mas é uma organização toda estruturada, onde a hierarquia é a hierarquia da evolução do espírito. Portanto, se nós focamos toda a nossa vida, a nossa encarnação, nas questões humanas materiais, e nós perdemos a oportunidade de nos desenvolvermos como espíritos e como pais, perdemos a oportunidade de educar os nossos filhos ou de transmitir a eles aquilo que de fato eles precisam enquanto espíritos ainda reencarnantes. E a bênção da reencarnação é essa que possibilita que a gente tenha novas oportunidades e novas experiências, mas nós nascemos de novo com a pureza que nós percebemos em todas as crianças, embora sejamos já espíritos, muitas vezes muito antigos, mas a criança nasce, o espírito ao renascer, ele traz em si a memória da pureza. É uma mente aberta, embora nós saibamos que o espírito já traz muitos conhecimentos e traumas, experiências traumáticas que vão impactar aquele ser, sem dúvida, na encarnação. Mas a providência divina é de tal sorte que nós nascemos primeiro esquecendo tudo aquilo que nós vivemos em outras vidas, embora tenhamos alguns insights, algumas luzes. Se nós olharmos com um pouco mais de consciência para o nosso núcleo familiar, para as questões que nós estamos passando, nós podemos imaginar aquilo que é resgate de outras vidas, aquilo que veio para que nós possamos crescer e desenvolver e evoluir. Nascemos numa família certa, não erramos de endereço ao reencarnarmos, já dizia o próprio Chico Xavier. Nós nascemos no endereço certo. O GPS ou esse outro que minha filha usa, que eu não gosto muito, o Waze, né? Ele é certinho, vem naquele endereço, não tenhamos dúvida. Aquele pai, aquela mãe, são os pais certos para nós. São os pais que nós precisamos. Obviamente que aquele pai, aquela mãe não são perfeitos. Eles trazem muitas dificuldades, porque eles são espíritos também em processo de crescimento, mas a bênção da reencarnação nos traz de novo no convívio com aqueles espíritos com os quais nós evoluiremos juntos. E neste momento é muito importante que eu olhe aqui atrás de mim e que eu enxergue aqui atrás de mim o meu pai e minha mãe. Para mim é muito fácil fazer isso, porque eu tive a bênção de nascer num lar muito harmonioso, um lar espírita, com um pai maravilhoso e uma mãe muito abnegada e boa mãe. Às vezes, os espíritos nascem numa família com dificuldades, aquela mãe que sofreu muito, que não teve o exemplo da própria mãe, ou aquele pai que acaba abandonando a família. Não importa, é importante que nós, enquanto espíritos reencarnantes, no nosso processo de crescimento e evolução, que nós possamos olhar para os nossos pais e dizer: sim,
eu aceito que tenha sido assim. E eu o tomo, meu pai, integralmente como meu pai. E eu a tomo, minha mãe, integralmente como minha mãe. Esses são ensinamentos cristãos que vieram, de uma certa forma, renovados através de outras filosofias, de escolas do campo da psicologia, como é, por exemplo, o trabalho maravilhoso das constelações familiares, onde esse grande homem, Bert Hellinger, nos relembra as ordens do amor do sistema familiar. É tudo aquilo que o Evangelho já diz, mas que nós muitas vezes precisamos escutar de novo e repetir de novo. Portanto, nós nascemos naquele lar para passar por aquela experiência. E às vezes a pessoa chega até nós e diz assim: mas a senhora não tem ideia do que eu passei, porque eu fui dado. Eu não sei nem quem é minha mãe, muito menos quem é meu pai. Mas quem te criou? Ah, fui criado por uma outra mãe. E aí é muito importante que neste momento a pessoa possa ser orientada para, em primeiro lugar, ser grato, agradecer o pai e a mãe biológicos que eles tiveram. Sem esse encontro desses pais biológicos, ele não teria oportunidade da reencarnação. E acreditem, no plano espiritual, o número de espíritos aguardando a oportunidade de uma reencarnação é muito grande. Portanto, a nossa vida tem que ser um bem maior e nós temos que honrar, sim, os pais biológicos, independente do que aconteceu. Neste trabalho que fazemos no Grupo Mães de Luz, nós já ouvimos muitas histórias. E quando nós temos a oportunidade de trabalhar com essas mulheres e de, às vezes, fazer um trabalho que traga uma pessoa que represente, por exemplo, essa mãe biológica, quase que invariavelmente, isso num trabalho de representação, que é o trabalho da constelação, que nós utilizamos também aqui no Grupo Mães de Luz, o que nós percebemos? Que aquele espírito, aquela mãe biológica, ela não doou aquela criança sem dor e sofrimento. E nós sabemos na prática, no dia a dia, que é assim. Cacá pode confirmar, porque atende ali milhares de pessoas na sua casa, ali em Rondonópolis. Normalmente é um gesto de amor desta mãe, que não conseguia criar aquela criança por uma situação financeira muito difícil, e é um gesto de amor quando ela doa. Cada caso, obviamente, é um caso, mas nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que nós temos, sem nos enganarmos que nós somos espíritos que estamos vivendo e já vivemos muitas vidas, portanto, nós somos também responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, aqui nessa lição sobre alegria cristã, Emmanuel está nos lembrando que a verdadeira alegria, aquilo que ele chama de alegria cristã, ela só é possível quando nós estamos conectados com um nível de consciência superior. Aqui neste plano, nós temos momentos alegres e nós temos que, inclusive, vivenciar esses momentos e engrandecê-los e espalhá-los. Começa na própria gravidez. O feto, o bebê, a criança que está ali no útero da mãe, nós trabalhamos muito isso com as mães aqui, ele já está trocando energias, obviamente, que já é um espírito preparado, já é um espírito amigo ou um espírito que veio para um resgate com aquela mãe, com aquele pai. Mas nós sabemos que durante a gravidez, tudo aquilo que a mãe vivencia impacta aquele espírito reencarnante. Nós trabalhamos muito isso com as mães. Conversar com seus bebês, eles escutam. Evitar situações traumáticas, gritos, brigas, porque eles são afetados, não é? E depois tem o momento do parto, de preferência que seja um parto natural, é assim que nós acreditamos,
Só se não for possível, então o parto cirúrgico, a cesariana pode salvar uma vida, mas a experiência do parto normal é uma experiência muito importante para o espírito, para aquele ser que está nascendo. A massagem que ele sofre naquele momento da passagem pelo canal do parto vai ativar nele muitas células. Os pulmões são ativados e ele passa pela primeira experiência de se separar e ter força para vir para esse mundo de cá. Independente da via do parto, a criança quando nasce precisa ser colocada, se possível, no colo da mãe. E se possível que o pai esteja junto, participando deste momento. E o que é muito importante é o olhar, olho no olho. Aquela mãe que olha para o filho, ela confirma aquela existência, aquela encarnação. Ao olhar nos olhos do filho, ela diz: meu filho, você está aqui, você existe, eu vejo você. Aquele pai que pode estar presente ali e que olha e confirma aquele ser. A criança que não teve essa oportunidade, seja por que motivo for, já começa aí a viver situações traumáticas. Depois essa criança vai crescendo, ela é amamentada preferencialmente pela mãe. E quando a criança é amamentada pela mãe, e esse é um momento de muita alegria, eu diria que esse é o momento de uma alegria cristã, o momento do nascimento do filho, o momento da amamentação. A mãe precisa olhar nos olhos do bebê. O bebê é amamentado olhando nos olhos da mãe, quando não fica mexendo ali no cabelo da gente. Fica mexendo no cabelo e ele quer silêncio naquele momento. Quem teve a experiência de ser mãe, de amamentar seus filhos, sabe que a criança não gosta quando a mãe está amamentando e está conversando e está fazendo outra coisa. Naquele momento é importante que aquele ser sinta, porque ele não está sendo nutrido só com o leite maravilhoso e adequado para ele da mãe. Ele está sendo nutrido na sua existência. Ele está sendo confirmado na sua encarnação através do olhar e do amor daquela mãe e daquele pai. E assim vamos seguindo na nossa vida. Nós temos inúmeras oportunidades de vivenciarmos uma alegria genuína e verdadeira. Mas quantas vezes nós nos afastamos de tudo isso? Quantas vezes nós delegamos os nossos filhos muito prematuramente para outras pessoas? Pior, damos para ele um celular. Vocês já viram o bebê com celular? Eu já vi muito no avião. Às vezes o bebê está dando trabalho, é uma beleza. Pega o celular, põe uma musiquinha, uma coisinha, e aquela criança fica fascinada com aquela imagem. Essa criança está perdendo a oportunidade do espírito se desenvolver plenamente na sua humanidade, no seu desenvolvimento neuropsicológico. Não deem celular para os seus filhos pequenos. Cada vez mais os estudos estão mostrando os malefícios, sem contar o acesso à internet, etc, etc. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a alegria genuína, ela vem nesses momentos em que nós somos mais espírito do que ser encarnado. No momento da troca afetiva, no momento da vivência do amor e até na vivência da dor. Porque no momento de dor, no momento de luto, se a família está unida, se a família confirma, e aqui nós temos vários casos, porque essa casa é uma casa dedicada a assistir as pessoas em momentos de dor e sofrimento. E a nossa presidente da casa gosta muito de dizer que nós somos uma casa de amor, e somos. Pelo menos nos esforçamos para ser uma casa de amor, uma casa que recebe as pessoas com o que nós temos de melhor, com o que nós conseguimos já nos desenvolvermos na nossa disponibilidade e na nossa doação amorosa. Portanto, meus irmãos, a lição de hoje
é uma lição que nos remete ao verdadeiro sentido da vida, naquilo que nós de fato somos. É muito bom nós termos bens materiais, obviamente que é bom, principalmente se ele é fruto do nosso trabalho, do trabalho da nossa família, se ele vem honestamente para as nossas mãos, é muito bom. Nós podemos fazer muitas coisas boas, não é? Mas a alegria genuína e verdadeira, a alegria cristã, como diz Emmanuel aqui, lembrando de Jesus, essa alegria de fato nós só vamos experimentar quando nós estamos conectados com a nossa dimensão espiritual. E certamente um dia, num outro mundo, num outro momento, nós poderemos vivenciar essa alegria com mais frequência. Por enquanto, nós temos que aproveitar bastante esses momentos que a gente tem, que são repentes, insights de alegria. Um deles é agora o Dia das Mães. Queremos dedicar e dizer para vocês que tenham um Dia das Mães iluminado. Comecem, eu acho que é bom a gente começar honrando aqui a nossa mãe, a mãe que nos trouxe, ou aquela tia que nos cuidou como mãe, aquela avó. Comece dizendo sim a essa nossa história. E depois, ao dar um presente para sua mãe, se ela estiver aqui encarnada, dê com seu coração pleno, né? Aproveite e dê um presente também para sua sogra. Essa ideia de que as sogras são, não é, contrárias, que tem muita briga, isso é do nosso atraso, isso é do nosso espírito ainda infantil. Nós nos casamos e nós achamos que aquele marido passa a ser, não tem mais família, não é? Ou aquele homem se casa e não quer mais que aquela mãe, aquela esposa, seja filha. Nós continuamos sendo filhos. Obviamente que temos que saber onde colocar o foco certo. E também se eu me caso e continuo achando que eu estou ali atrás, que eu não devo colocar uma energia, uma atenção na minha família atual, os meus filhos vão se sentir abandonados. Portanto, são ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, principalmente à luz da reencarnação. Nós estamos já caminhando para o nosso final. As outras imagens que eu trouxe são mais de reforçar esse aspecto espiritual, o aspecto da reencarnação, a família, não é? Uma família feliz, a alegria de uma criança que brinca, que solta uma pipa, que corre. Isso parece que está ficando meio distante, mas isso é tão importante. O casal que passou uma vida juntos, não é? E que está feliz genuinamente por estarem ali um ao lado do outro. Mas também os momentos de dor, os momentos de perdas e de sofrimento, onde a presença, o estar ali ao lado, faz toda a diferença. Aqui na casa nós temos um trabalho especialmente voltado para o luto. Vocês podem depois se informar, uma vez por mês há esse trabalho aqui na casa. É uma forma de vivenciar o luto à luz da espiritualidade, à luz do espiritismo. E por fim termino com uma foto aqui do nosso grupo do Mães de Luz, com algumas assistidas e seus bebês. Essas duas companheiras que estão com os bebês são mulheres que passaram pelo grupo, que passaram por momentos de muita dor e sofrimento, mas que estão hoje muito felizes com os seus filhos. Isso nos traz muita alegria. Eu vou pedir então agora que o nosso querido irmão musicista de hoje possa nos ajudar aqui. Pode ser? E nós vamos fazer uma prece lembrando a figura de Maria. Vamos terminar
o nosso momento aqui de palestra. Peraí. Luz azul. Fechar os olhos, vamos sentir a presença de Maria, nossa Mãe Santíssima, que esteja entre nós, que nos abençoe, que nos aponte o caminho, que nos ajude a sermos merecedores de todo o seu amor e sua proteção. E nesses momentos de profunda conexão com o alto, vamos nos ver diante dos nossos pais, nosso pai, nossa mãe, e vamos fazer uma reverência em sinal de agradecimento, porque nesta vida eles foram instrumentos da nossa encarnação, da nossa vida. Abrir o nosso coração, se houver algum julgamento, alguma mágoa, que nossa Mãe Maria Santíssima possa nos ajudar a abrir mão de sermos arrogantes, orgulhosos, que possamos apenas dizer sim, eu tomo a vida que veio através de vocês. Se vejam também como mães que são pais, recebendo o amor de seus filhos, o reconhecimento. Se vejam abençoando seus filhos quando eles, no momento certo, partem em direção às suas próprias vidas. Que eles possam levar o seu amor, a sua bênção. Sim, nós vamos caminhando para o encerramento deste nosso momento de prece, de ensinamentos. Que durante toda a semana possamos levar aos nossos corações aquilo que nós aqui conseguimos despertar em nós. Que Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe e que tenhamos todos um mês das Mães iluminado. Que assim seja.